Muito bem, agora a gente vai começar a criar as esquadrias, mas eu também queria falar uma coisinha a mais sobre os bloquinhos, tá? Não precisa ficar limitado a essa coleção da Leve Design. Se você quiser, por exemplo, colocar mobiliário diferente, é simplesmente você abrir o 3D Warehouse, clicar aqui na pesquisa, por exemplo, eu quero colocar um tapete na sala. Eu vou vir aqui e digitar tapete. Eu aperto Enter e ele vai trazer aqui várias coleções de tapetes para a gente usar. Vou até usar esse aqui da Leve Design também, que a gente colocou no nosso 3D Warehouse. Ó, vou clicar aqui, ele já está fazendo o download do modelo e aí eu posiciono ele, por exemplo, aqui na minha sala. Se ele tiver num tamanho diferente, você pode vir aqui, primeiro rotacionar ele para ficar na posição correta e aí utilizar o Scale, ó, para vir aqui e aumentar o tamanho do tapete. Dá para fazer isso sem nenhum problema. E aí depois vem, posiciona certinho. Aqui, olha, eu vou deixar alinhado porque a gente tem toque, né? É isso aí, a gente consegue ir criando esses outros modelos. Mesma coisa, Carol, queria colocar um quadro legal aqui dentro. Vem aqui, clica na barra de pesquisa e digita quadro. Ele vai te dar aqui várias opções. E aí, por exemplo, escolhi esse daqui. É só você clicar para colocar ele dentro da sua modelagem. Ele vai carregar aqui dentro e aí você posiciona da melhor maneira que você quiser. Tá vendo, ó? Fica bem legal, dá para colocar várias coisas, se quiser colocar, por exemplo, uma planta. Vou colocar aqui também uma plantinha pra gente ver, olha que bonitinho, essas que vêm com cachepô. Ó, vou utilizar mais uma aqui que a gente também colocou na página do 3D Warehouse da Leve. E olha só que interessante. Meu Deus, Carol, veio gigante a planta. Isso pode acontecer, tá? E aí você utiliza novamente a ferramenta da escala. Com o objeto selecionado, você clica aqui com a ferramenta da escala, vem nessas arestas de quina, né, da diagonal, e aí pode até estabelecer uma medida aqui, ó, por exemplo, eu quero colocar ela com 10% menor. Aqui posso até diminuir mais um pouquinho, acho que assim tá legal. E aí depois vem aqui com a ferramenta Move, posiciona no primeiro ponto, ele vai grudar no seu mouse e aí sim você coloca ele dentro da sua modelagem, ó, como fica bem interessante. Então, muito bem, feitas aqui as devidas considerações, e aí você pode pirar, tá? Pode colocar outros bloquinhos aqui para complementar a sua imagem, mas o que eu quero trazer agora é o fechamento aqui com esquadrias. E para isso eu vou ensinar algumas técnicas bem interessantes. Primeira coisa, a gente vai vir aqui e vai criar uma linha exatamente aonde vai começar a dividir e para a gente também criar a nossa esquadria. Então, olha só, eu vou vir aqui, vou traçar essa linha, a gente já tem uma linha aqui dentro da divisão do piso e agora eu criei uma outra linha de referência para a altura. E aí eu vou pegar a minha ferramenta do retângulo, vou posicionar nessa quina e depois nessa outra quina, justamente para não ter que ficar desenhando com a linha cada um dos 4 pontos. Aqui, com o retângulo, eu resolvo em 2 pontos só essa diferença. E aí, por exemplo, você tem um vão, você pode estudar quantas folhas vai ter cada esquadria dentro desses vãos. E para isso ficar bem certinho, você pode utilizar essa ferramenta aqui da linha, olha, com ela selecionada, eu posso clicar com o botão direito e escolher essa opção, Divide, né, ou Divide. E o que ele faz? Tá vendo aqui quando eu posiciono o meu mouse? Deixa eu ver se eu consigo um ângulo aqui um pouco melhor para a gente ver, ó. Tá vendo aqui, conforme eu movimento o meu mouse, ele tá me dando aqui a quantidade de segmentos que eu tenho? Então, aqui ele tá dividindo essa exata distância em 4 partes. 4 segmentos de 1,20 m. Eu acho que para cá vai ficar bem interessante. Mas, por exemplo, você está estudando, uma folha de 1,20 m vai ficar muito pesada ou vai ficar muito cara. Você pode subdividir por 5 segmentos, que daí ele já te dá uma outra medida de 98 centímetros. E assim, por sequência, até você achar uma medida legal para dentro da sua modelagem. Então, aqui eu vou dividir em 4 mesmo, para a gente fechar, né? Ele quebrar essa linha para mim em 4, eu tenho que dar um clique final. Então, ó, quando eu clico novamente na linha, tá vendo que ele cortou ela para mim em 4 partes? Então,
com essa referência, né? Ou seja, ele criou uma interseção aqui para mim no meio. O que que eu vou fazer? Eu vou realmente separar essa face daqui para a gente criar uma esquadria dela. Eu vou inclusive fazer o seguinte, eu vou selecionar com 2 cliques toda essa face e todo o perímetro dela e já vou criar um grupo. E aí o resto disso aqui eu posso selecionar clicando 3 vezes e dar um delete, porque eu já tenho certinho o tamanho de uma folha. E aí eu tenho que começar a desenhar a minha esquadria. E para isso a gente pode contar com o nosso querido offset para, por exemplo, vir aqui e dar a espessura desse requadro. Eu vou colocar aqui um requadro de 5 centímetros. Então, digitei a medida, né, com o offset pressionado e apertei o Enter. Prontinho, a gente já tem aqui a medida da esquadria. Vou vir com a minha ferramenta Push Pull e eu já vou dar a espessura dele também, desse caixilho. Também vou deixar ela aqui com 5 centímetros. E prontinho, a gente já tem uma esquadria. Porém, falta colocar o elemento do vidro. E aí aqui a gente de novo aciona a parte dos nossos materiais. Vem aqui, ó, Glass and Mirrors. Aqui a gente tem esse tipo de material que ele é translúcido. Então é só vir aqui e clicar dentro dessa parte e prontinho, a gente tem a esquadria criada. Ah, Carol, mas não é só uma esquadria, são 4. E aí, para isso, você pode selecionar essa esquadria aqui. E o que eu recomendo é o seguinte, antes de você fazer uma cópia, você clica em cima dela e transforma ela num componente. Por quê? Quando você transforma algum grupo em componente, se você fizer alguma modificação nele, vai refletir em todas as cópias que você fez a partir desse componente. Aqui ele inclusive pede para a gente nomear. No caso, eu vou dar o nome aqui de esquadria e dou um Enter. Prontinho, ó, já fiz o meu primeiro componente. E aí é só clicar com o Move, vou posicionar o meu mouse aqui no cantinho, aperto o meu Ctrl e depois busco exatamente a finalização do outro. Lembrando, se eu tenho aqui mais 3 cópias seguidas, eu posso simplesmente digitar 3 e apertar o vezes, né? Por que são 3 e não são 2? Eu só preciso de mais 2 cópias. É porque ele conta a que você acabou de copiar. Então, é sempre a que você precisa mais 1. Então, no caso aqui são 3 e aí eu aperto o Enter. E prontinho, eu já tenho as minhas esquadrias aqui de baixo feitas dentro do nosso componente. E aí, olha só que interessante. Vamos supor que você queira adicionar um detalhe aqui dentro desse componente. Se você entrar dentro dele, ó, e selecionar, tá vendo que ele já seleciona de todas as outras juntamente? E aí, por exemplo, vamos supor que aqui dentro, bem no meio, a gente vai fazer um detalhezinho para essa esquadria, que ele vai ter uma espécie de trava no meio. Eu simplesmente desenhei aqui com a linha e agora eu venho e coloco e todos eles que são componentes vão refletir essa mesma modificação. Então é bem legal e bem simples da gente executar esse tipo de estratégia aqui dentro do SketchUp. Bom, agora vamos fazer esse fechamento aqui de cima. Para isso, eu vou utilizar a linha e eu vou simplesmente desenhar por cima desse meu frontão aqui da minha cabana, tá? Eu simplesmente criei um plano desenhando com a linha mesmo esses 3 pontos aqui de dentro. E aí eu seleciono todo esse plano, clico com o botão direito e já vou fazer um grupo, para não correr o risco de movimentar ele ali para trás com alguma referência errada. Eu ainda posso vir aqui por fora do grupo mesmo, com o meu baldinho de tinta e já pintar ele também na cor do meu vidro. E depois é só clicar com Move e posso travar aqui no meu teclado para ele colar exatamente no eixo. Eu vou colocar aqui exatamente lá atrás. E olha só como já vai ficando com carinha de cabana. Ah, Carol, queria também colocar essa mesma moldura que a gente fez aqui na esquadria, nessa parte de cima, sem nenhum problema. É só entrar dentro do grupo que a gente criou aqui do vidro superior, vir com o offset, clicar nessa face aqui de trás e dar a espessura desse requadro, que é de 5 centímetros. Então, prontinho. Aqui, olha, ele ainda tá com o material do vidro. Pra gente tirar isso, ó, vem aqui em Colors e coloca uma outra cor. Vou colocar essa cor branca aqui antes de dar o Push Pull,
tá? Porque daí ele fica bem ajustado pra gente. E prontinho, a gente também tem o requadro aqui em cima dessa parte do vidro. Ah, Carol, mas eu queria mudar a cor, queria colocar uma cor preta nessas esquadrias. Você pode vir aqui, olha, por exemplo, nas esquadrias que a gente não colocou cor nenhuma, eu posso vir aqui e pintar elas por fora. Mas, por exemplo, se você tiver muitas esquadrias dentro da sua modelagem, o que eu recomendo é que, por exemplo, você entre dentro desse grupo, pegue a cor que você precisa e antes de clicar no baldinho, pressiona o Shift, tá? Porque aí ele vai colocar essa mesma cor em toda aquela que não tá aplicada. Mesma coisa aqui em cima. Ah, quero mudar essa cor branca para essa mesma cor que eu coloquei ali dentro. Faz o mesmo processo. Pressiona o Shift que ele vai colocar essa cor por toda a sua esquadria. Olha só que bonitinho que já tá ficando a nossa modelagem. Bom, a gente já fez toda essa parte aqui da frente e eu posso simplesmente selecionar toda essa galera e fazer uma cópia delas para fazer o fechamento aqui de trás também. Então, olha só que legal. Eu venho aqui, né? Selecionei todo mundo lá na frente, clico com o meu Move, vou posicionar em algum ponto aqui da minha esquadria. Para não correr o risco dela ficar errada, eu travo ela no eixo correto aqui pra gente, olha. Venho aqui, vou posicionar aqui exatamente no final e prontinho, a gente também tem as esquadrias aqui atrás. Ah, Carol, mas ficou diferente, eu queria que o banheiro ficasse com uma esquadria só e essas outras 3 ficassem no quarto. Não tem nenhum problema, você pode vir aqui, ó, selecionar essas 3, vir com o Scale, vai procurar exatamente essa aresta e aí vai posicionar ela para ficar no vão correto. Mesma coisa para cá, ó. Vê bem que tem 3 pontinhos, você sempre tem que pegar no do meio para ele não distorcer, tá? E posso fazer também essa mesma coisa aqui para cima. E olha só que bonitinho que já tá o nosso chalé. Ainda ficou faltando esse vidro aqui da parte de fora. Eu vou deixar essa esquadria branquinha mesmo e simplesmente vou pegar e criar uma face aqui pra gente representar o vidro. Também vou fazer um grupo dele e para ficar com a mesma referência do vidro aqui da frente, eu pego o baldinho de tinta, pressiono o meu Alt, que vira o conta-gotas, e depois aplico aqui na referência do nosso vidro. E é isso, a gente tem uma cabaninha bem bonitinha para a gente trabalhar. Com poucos passos, a gente conseguiu produzir praticamente o projeto completo aqui de dentro, mostrando como que você pode tirar a metragem quadrada. E olha, dá para fazer muito mais coisa. Por exemplo, quero criar um jardim verde. Você pode vir aqui, pegar um retângulo, colocar na base aqui da casa. Aqui dentro da parte dos materiais, a gente tem, ó, Landscape e Vegetation. Eu posso escolher aqui uma graminha bonitinha e aplicar nessa parte externa. Vem aqui, lembra sempre de fazer grupo de tudo, pelo amor de Deus, eu tenho que ensinar o SketchUp para as pessoas da maneira correta. Fazer grupo é essencial, porque depois se você precisar movimentar qualquer coisa, fica muito mais simples. E aí, olha só, você pode produzir ainda mais coisas. Por exemplo, vou aqui no 3D Warehouse e vou colocar uma árvore. Quero colocar uma árvore nessa parte externa da minha casa. Ó, aqui não apareceu nenhuma árvore. Eu vou tentar trocar aqui para modelos, ó. Aqui fica mais interessante. Eu vou tentar procurar uma árvore bem levinha, porque as árvores do 3D Warehouse, como tem muito polígono, né? Cada folhazinha pode ser um polígono, elas podem ficar muito pesadas. Olha, essa primeira aqui, eu acho que tá bem legal, ela tá bem levinha. Como que eu sei que ela tá leve? É só você observar quantos kbytes tem, tá? Então, eu vou clicar aqui para fazer o download. Ele gruda aqui pra gente. Essa árvore, ela veio bem bonitinha, mas ela tem essas marcações aqui muito fortes, né? Então, o que que você pode fazer? Por exemplo, eu vou entrar bem dentro desse... Esse aqui tem grupo dentro de grupo, componente dentro de componente, tá? Eu tenho que entrar até selecionar a face dela. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar só essas linhas externas dessa parte aqui da volumetria. Então, ó, selecionei as 4 linhas externas. Eu vou clicar em cima de alguma linha com o botão direito e vou dar esse comando que é o Hide. Ou seja, ele vai ocultar essa linha grossa que tá feia aqui na nossa árvore. E olha só que bonita que ficou ela e prontinha pra gente usar. E o legal é que, por exemplo, eu quero aumentar a árvore. É só vir aqui com o Scale,
vir aqui na lateral e ir posicionando. E aí você pode brincar, criar todo um paisagismo também dentro dessa volumetria. Bom, essa daqui foi a quarta parte dessa aula que, olha, eu tenho certeza que com essas habilidades, você fazendo aqui o passo a passo que a gente tá falando para você, você já vai ter as habilidades necessárias para você começar a explorar o 3D da maneira correta. Então, aproveita isso, exercita cada ponto. A gente já deixou esse material todo preparado para você. Bem, essa daqui é a finalização dessa aula. Quero que você chegue exatamente nesse ponto de colocar essa arvorezinha, de criar esse jardim aqui gramado para a gente posicionar a nossa cabana, porque na próxima aula a gente vai falar de alguns ajustes que você pode implementar ainda aqui dentro desse modelo.